Se 8 operários, trabalhando 8 horas por dia, montam 16 veículos em 12 dias, o número de dias necessários para que 15 operários, trabalhando 8 horas por dia, montem 50 veículos é? Bom, então isso aqui é um problema de regra de 3. E no caso, regra de 3 composta, porque eu tenho mais que duas colunas para poder armar essa regra de 3. Então, vamos lá. Operários, horas por dia trabalhado, quantidade de veículos e número de dias. Então, se 8 operários, trabalhando 8 horas por dia, montam 16 veículos em 12 dias, o número de dias necessários, se ele pergunta o número de dias necessários, então o X vai ficar na coluna dias. Para que 15 operários, trabalhando 8 horas por dia, montem 50 veículos, Então, agora a gente vai resolver essa regra de 3. Por convenção, eu gosto de colocar a setinha onde tem a variável sempre para baixo. E aí a gente analisa as outras colunas. Se for diretamente proporcional à coluna que tem a variável, a gente coloca a setinha também para baixo. Se for inversamente proporcional, a gente coloca a setinha no sentido oposto. Então, vamos analisar cada coluna em relação à coluna onde tem a variável. Onde tem a variável é o x. Bom, se forem diretamente proporcionais, a gente coloca a setinha para o mesmo lado. Se forem inversamente proporcionais, coloca a setinha em sentido oposto. Se 8 operários faz o trabalho em 12 dias, 15 operários vai fazer em quantos dias? Em mais ou menos dias? Bom, se eu estou aumentando a quantidade de operários, significa que eu vou gastar menos dias para fazer. Então, por enquanto essa daqui aumenta, essa daqui está diminuindo. Então, são inversamente proporcionais. Se são inversamente proporcionais, a gente vai colocar a setinha no sentido contrário. Então, nessa coluna, setinha para cima. Vamos analisar horas e dias. Aqui, a quantidade de horas manteve constante, então a gente não precisa nem fazer a conta com eles, porque está constante. Veículos e dias. Bom, montando 16 veículos, o trabalho vai ser feito em 12 dias. Se eu montar mais veículos, 50 veículos, o trabalho vai ser feito em mais ou menos dias. E mais dias, se eu estou aumentando a quantidade de trabalho, se eu vou ter mais veículos para montar, eu vou precisar de mais dias. Então, são diretamente proporcionais. Sendo diretamente proporcionais, vamos colocar a setinha no mesmo sentido. Então, ambas para baixo. Pronto. Depois que eu analisei cada uma das colunas em relação à coluna onde eu possuo minha variável, eu vou montar minha regra de 3. Então, a gente começa sempre por onde tem a variável. Então, se a setinha está para baixo, 12 sobre x é igual. E agora a gente vai colocar as demais colunas. Observe que essa setinha aqui está para cima. Se está para cima, eu preciso inverter. Então, 15 sobre 8 vezes... Essa daqui a gente não vai analisar porque está constante. Vamos para a próxima, veículos. A setinha está para baixo, então a gente escreve 16 sobre 50. Pronto, então a gente vai efetuar essa conta aqui. Então, 12 sobre x é igual 15 vezes 16. 15 vezes 16. 6 vezes 5, 30, vão 3. 6 vezes 1, 6, 7, 8, 9. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. 0, 9 com 5, 14. Vai 1, 240. Então, aqui a gente tem 240. Sobre 8 vezes 50, 8 vezes 5, 40. Então, aqui dá 400. Aqui dá para simplificar. Dividido por 10, dividido por 10. Continua dando para simplificar. Dá para eu dividir por 2, dividir por 2. Então, aqui fica 12 sobre x igual 24 dividido por 2, 12. 40 dividido por 2, 20. Então, vamos lá.
Produto dos extremos é igual ao produto dos meios. 12x é igual a 20 vezes 12. X é igual a 20 vezes 12. O 12 está multiplicando, passa por lá de cá dividindo. 12 dividido por 12 dá 1. Então, x é igual a 20. Então, eu vou precisar de 20 dias. 20 dias, gabarito 02.